E não foi só um ataque ao executivo e ao judiciário, né? Foi uma tentativa de golpe também na Câmara dos Deputados. Bem-vindos ao canal Grazi Rocha, o seu canal de cortes no YouTube. Inscreva-se, curte, compartilha e deixe a sua opinião nos comentários. E vamos para mais um vídeo. Ele diz que não tem líder, né? Que não é golpe porque não teve líder. Bom, há pessoas indiciadas por liderar supostamente essa tentativa de golpes, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. Então há indiciados. Então eu não sei com base em que ele está falando, se há um inquérito na Polícia Federal ou se o presidente da Câmara não acha que a Polícia Federal não tem credibilidade. Se ele acha que a Polícia Federal não tem credibilidade, como é que ele vai fazer? Há policiais federais cedidos para a segurança? Porque sim, se essa instituição não é crível, acabou de fazer um relatório, essa instituição não é crível, ela não é crível também para dar segurança para parlamentares, para o presidente da Câmara, etc. Então ele diz que não tem líderes, enquanto a Polícia Federal indicia diversas pessoas, entre elas o ex-presidente, como líder. Se não teve líderes e não há instituições por trás. Também há diversos generais, diversos militares conversando o tempo inteiro, tramando, fazendo minuta de golpe, etc, etc. Como instituição, o Exército não foi, mas havia pessoas desta instituição tramando, acreditando que a instituição, como em outros períodos históricos, iria junto. Porque todo golpe é assim. O golpe começa o quê? Com pessoas que conseguem arrastar o maior número possível e o golpe acontece. O golpe do Olímpio, que começa com o Olímpio Mourão, em 64, não é assim, se reúne o alto comando e aí faz um plebiscito nas casernas, vamos dar o golpe. Não é isso. É um grupo mesmo de pessoas, só que dessa vez a ala legalista teve mais força de impedir isso. Então, são declarações que não estão se sustentando na realidade. O presidente da Câmara tem que vir a público e dizer se o trabalho da Polícia Federal é um trabalho mentiroso, e se for um trabalho mentiroso, se for uma molecagem aquele relatório da Polícia Federal, o que ele vai fazer com a Polícia Federal, com essa instituição. E não foi só um ataque ao executivo e ao judiciário, né? Foi uma tentativa de golpe também na Câmara dos Deputados. Depois de um discurso que a gente viu de posse do presidente da Casa, Ana, na semana passada, falando várias vezes da Constituição, citando Ulisses Guimarães o tempo todo, dizendo, relembrando a frase do Ulisses, ódio e nojo à ditadura. Me chamou muita atenção porque eu acho que o Hugo Malta está fazendo, na verdade, é um aceno de que pode rolar, sim, um projeto de anistia. Por isso que eu falo aqui o tempo todo, eles estão dizendo que estão já buscando o projeto da reversão ali da inelegibilidade de Bolsonaro. Eu não acho que seja só isso, não. Acho que eles vão tentar construir um ambiente para aprovar a anistia a esses golpistas. O novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, deu uma entrevista a uma rádio paraibana, uma rádio lá de João Pessoa, do estado dele, e disse o seguinte: o 8 de janeiro não foi golpe, tá aqui até na Folha de São Paulo. Mota diz que 8/1 não foi tentativa de golpe e critica penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Será que temos aí uma tentativa de criar um ambiente para anistia, para anistiar quem participou desses atos e aí levando junto aí nessa anistia o ex-presidente Jair Bolsonaro? Mauro, interessante essa entrevista, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque assim, ele sempre muito cordato, ele deu várias entrevistas depois de eleito, para vários canais de TV, para os jornais, aí ele vai para Paraíba, terra natal dele, vai dar entrevista para uma rádio local, e aí ele muda um pouco o tom. Eu acho que dá para notar isso. Ele agora já eleito,
Lembrando que ele foi eleito com apoio da direita à esquerda, então ele também teve o apoio do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele usa um discurso muitíssimo parecido com o discurso do PL de Jair Bolsonaro quando vai defender o projeto de anistia. Porque o projeto de anistia do PL, ele é muito parecido com o que o Hugo Mota tá defendendo, porque em nenhum momento o PL diz que tem que fazer uma anistia para Jair Bolsonaro. Não é isso que eles estão defendendo nesse momento. O que eles estão defendendo nesse momento é que se abrande as penas dos condenados já pelo Supremo, dizendo que as penas de 17, 18 anos, para algumas pessoas que depredaram os prédios dos três poderes, elas foram muito extensas, muito rigorosas. O PL hoje, para eles hoje, isso é a pauta primordial. E eles acham que é uma forma, você passar essa anistia, é uma forma de abrir um espaço, abrir ali uma frestinha, um buraquinho, alguma esperança para você conseguir algum benefício para Jair Bolsonaro lá na frente. Quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, coloca a questão nessas condições, dizendo, olha, as penas do STF foram exageradas, o que é uma visão hoje na Câmara, que nos bastidores, quando você conversa com os deputados, principalmente do Centrão, não é só dele, o Hugo Mota está expressando uma visão que nos bastidores muitos parlamentares do Centrão colocam, e principalmente quando ele diz que o 8 de janeiro não foi golpe, isso é importante, porque isso é um divisor aí entre a esquerda e a direita, né? Para a esquerda, claramente foi golpe, né? É dessa maneira que a esquerda trata, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva trata e que o STF já trata, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes já falou isso várias vezes. Mas a direita, os apoiadores de Jair Bolsonaro, eles repetem várias vezes que não foi golpe. Então, o Hugo Mota, com essas declarações, ele se alinha agora, depois de eleito, muito mais com a direita no tom do que com a esquerda, né? Então, eu acho que é pelo menos uma sinalização que ele está dando de que, olha, pode ser que eu coloque esse projeto para votar. Ele fala, inclusive, né, Raquel, e a Carla já está de volta, acho que com a gente também. Opa, a Carla já está aí também. Ele fala que ele vai tratar o PL da anistia, o projeto de lei da anistia, com isenção. E aí eu coloco uma questão para vocês duas. O Hugo Mota, ele foi eleito presidente da Câmara agora, né, no sábado passado, com o apoio de praticamente todos os partidos. Do PT, do PT do Lula ao PL do Jair Bolsonaro. E assim, quando a gente se candidata e a gente constrói uma aliança para se tornar presidente da Câmara, a gente faz, né, algumas promessas, a gente se compromete com determinadas pautas e não é diferente com o Hugo Mota. Será que o Hugo Mota já está começando a pagar essa fatura, falando aí em PL de anistia? Então, Mauro, o que acontece é que, na verdade, essa questão do PL da anistia, justamente nessas negociações para a eleição consensual, né, como falaram aqui em Brasília do Hugo Mota, esse era o grande ponto de interrogação, porque como você mesmo mencionou, PT e PL apoiaram e votaram na presidência do Hugo Mota, cada um pedindo uma coisa, o PT para que as penas fossem mantidas, para que não existisse anistia, e o PL dizendo que queria pressionar a anistia. O que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha feito em relação a essa questão? Ele tinha dado por deixar um pouco em banho-maria, montou uma comissão e ia levar assim. Nessa transição Lira-Mota, quando a gente questionava os parlamentares, os próprios, o ex-presidente e o novo presidente, a indicação que vinha, Mauro, era também nesse sentido, de que o novo presidente da Câmara ia tentar levar isso de alguma forma se estendendo um pouco. Agora, essas declarações dele hoje já mostram um caminho para um lado um pouco mais de lá, digamos, da direita, como a Raquel colocou. Porque, além dele sinalizar, né, que não concorda, que é um assunto que ele tem uma posição mais próxima ao PL, ele questiona aí, e isso é importante a gente ressaltar, essa fala do novo presidente da Câmara ela é importante,
porque ele está questionando uma decisão judicial, ele está contrariando, né, uma decisão judicial. Ele pode, como um presidente de um poder, evidente, agora, quer dizer, dentro dos limites legais. Agora, é um embate que a gente pode ser que venha a ver aí se, de fato, ele levar adiante essa questão da anistia, que vai ter um desgaste muito grande com o PT e talvez com o governo também, né? E aí me parece que entender todas essas falas dessa primeira semana do Hugo Motta é importante, mas a gente vai ter que ver como é que ele coloca essas falas em prática, né? Se não vai ser só discurso, se não vai ser só retórica, se ele discorda dessas penas, se ele vai levar adiante a anistia, mesmo sabendo que vai desagradar o PT e parte do governo, enfim, é uma das pautas que esse consenso que levou o Hugo Motta à presidência da Câmara já prenunciava que ia ser problema. E na primeira semana, com essas declarações dele, está deixando aí mais ou menos um caminho, mas não longe de problemas que devem vir aí para a mesa do novo presidente da Câmara, Mauro. Eu queria chamar a atenção para um trecho dessa entrevista do Hugo Motta, em que ele fala o seguinte. Agora, inclusive o pessoal aqui no YouTube está chamando a atenção para isso. Ele fala o seguinte, agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, tem que ter pessoas estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. E não teve isso. Foi o que ele falou. O pessoal que defende que foi tentativa de golpe diz justamente o contrário, que teve um líder e que teve apoio de uma parte das Forças Armadas, que só não foi adiante porque não foi a totalidade das Forças Armadas que aderiu a essa tentativa de golpe. Quer dizer, ele vai ter que jogar aí mesmo se equilibrar entre essas duas forças. E aí, Raquel, até já emendando também com a tua coluna de hoje, em que você fala do ministro Flávio Dino. O Congresso começa a ensaiar de novo aí um embate com o ministro Flávio Dino, achando que o Dino está mancomunado com o governo na questão das emendas parlamentares. Essa fala do Hugo Motta criticando decisão do Supremo. A gente vê aí nuvens de novos atritos entre parlamento e Supremo Tribunal Federal? O Hugo Motta, presidente da Câmara, é um parlamentar, faz leis e deve conhecer a lei. A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito diz, no seu artigo 359, quando fala de golpe de Estado, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aí ele diz o seguinte, mas não teve golpe. De novo, tentar depor, deixa eu ficar repetindo, mas não teve golpe. Ele fala, tentar depor, é sobre isso. O golpe, muito bem, porque a gente já tratou aqui várias vezes, né, Otávio, que se tivesse tido golpe, não ia estar tendo investigação e não ia nem estar tendo essa discussão, inclusive na TV, porque ia ter censura. Então, a questão aqui, e a lei é clara, é tentar depor. E quem fixa a pena é a lei. E quem criou a lei foi o parlamento, a pena de 4 a 12 anos. Foi o parlamento que fez isso. Foram eles, os nobres deputados, que fizeram isso. E a lei foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Não faz sentido agora querer dizer que não teve o golpe, então não tem o crime. O crime é a tentativa de... Ô, Júlia, quando eu tive com o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, em Brasília, para entrevistá-lo, essa semana ainda. Essa semana, começo Ele chegou ao final da semana. entrevista, naquela conversa de bastidor, até brinquei, falou, olha, você é um personagem político interessante, porque vindo você tem a juventude, né? Você mostra a juventude. Indo, como ele tem uns traços de calvície, falou, o senhor é calvo, indo. Então, o senhor mostra experiência ao mesmo tempo. Mas eu não sabia, naquela brincadeira, que ele poderia ser uma pessoa tão dúbia. Porque, afinal, quem é o Hugo Motta? O Hugo Motta, ele é
o Hugo Mota do discurso, que termina o discurso falando ainda estamos aqui, numa referência à resistência, à ditadura, etc., etc., ou é o Hugo Mota dessa entrevista que simplesmente passa pano para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não dá para você ser as duas pessoas, e o que é mais assustador, não dá para você ser as duas pessoas num curto espaço de tempo. Então, ele está criando o centrão desgovernado. Cada hora ele vai para um lado, faz o discurso que aponta para a esquerda, faz depois uma defesa que aponta para a extrema-direita. Não dá para entender, e é perigoso isso. Porque, afinal, ele diz que para ter um golpe, além de driblar a própria legislação, de que golpe é sempre tentado, porque uma vez que é consumado não há apuração de responsabilidade, ele diz que precisa ter líder, incentivador. A Polícia Federal indiciou várias pessoas como incitadores, como responsáveis, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Ele está desmoralizando o trabalho da Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que cuida da segurança ali de vários parlamentares. Vai tirar, então, a Polícia Federal da segurança? Porque é coerente, se a Polícia Federal não presta nem para investigar, ele diz que tem que ter apoio de instituições como as Forças Armadas. Sim, há elementos das Forças Armadas, alguns da reserva, outros da ativa, que estavam envolvidos nessa tentativa de golpe. A instituição não embarcou na onda desses golpistas, ao contrário do que fez em outras ocasiões, como 64, etc., etc. Mas isso não significa que não estivesse um aliciamento da instituição como todo para o golpe e participação ativa de seus membros para o golpe. Então, é lógico que ele está acenando para o bolsonarismo, assim como acenou para a democracia no seu discurso de posse, e é preocupante e assustador que nós tenhamos um presidente da Câmara tão desgovernado. Porque o Centrão, Júlia, o Centrão pode ter todos os defeitos, fisiologismo, etc., etc., mas o Centrão, ele sempre foi equilibrado. Se olhava para o Centrão, você sabia que ele não deixava o país acelerar, mas também não deixava capotar. O Centrão foi fundamental em muitos episódios da nossa história, inclusive no governo Bolsonaro. Foi, isso é fato. Agora, um Centrão desgovernado que dá sinais trocados em menos de uma semana, realmente eu nunca vi.